Feliz sábado a todos, feliz sábado da criação, né? Que evento maravilhoso esse que temos todos os anos. Paramos para pensar um pouco no significado do sábado. Toda semana nós recebemos essa bênção de Deus, esse templo no tempo, que não precisamos ir até ele chega até nós, né? É um templo muito democrático e pausamos então todos os anos nessa data, e eu acho interessante porque essa coincidiu, né, com o 22 para o 23 de outubro, que também é uma data significativa demais para a nossa igreja. Agora à tarde eu fiz uma live com o meu amigo Felipe Lemos, jornalista. Nós refletimos ali, está no meu canal disponível já, ali a live, sobre essa data, o significado dela, né, na profecia e para a nossa igreja, uma vez que nós começamos como movimento, fundamentados, né, nessa profecia Daniel 8,14 e no criacionismo. Quando você faz um estudo sobre as raízes do criacionismo, e outros já fizeram, acadêmicos, pesquisadores, eles percebem que realmente o criacionismo está diretamente ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia e a uma escritora famosa lá do século XIX, Ellen White. Isso, Ronald Numbers e outros grandes autores aí acadêmicos, eles rastreando a história do adventismo, do criacionismo, eles percebem esse vínculo com o adventismo. E eu espero que nós prossigamos então, levantando bem alto essa bandeira e anunciando a um mundo cada vez mais cético, ou então religioso, porém não com base na Bíblia, não com base em Gênesis, anunciemos essa mensagem poderosa. Em nome da Sociedade Criacionista Brasileira, fica aqui o nosso abraço e também o anúncio de que essa programação continua pela manhã, na parte clara do sábado, e à tarde também. Então, 9 da manhã teremos aqui um tema especial dessa série, de 3 temas, e à tarde eu quero falar com vocês sobre o meu TCC de pós-graduação em Biologia Molecular. Eu vou expor aqui o assunto da panspermia cósmica, a desculpa que estão dando por causa da falência da explicação, que não é explicação, para a origem química da vida. Então, só perceber aqui, venham à tarde, tragam amigos, convidem aquele universitário de mente aberta, aquele ateu que está disposto a considerar outras cosmovisões. Esse é o momento. E você que está nos acompanhando pela internet, fica também o convite. De manhã e à tarde teremos aqui esses estudos para percebermos que realmente o criacionismo é um modelo conceitual bastante bem fundamentado. É verdade que nós dispomos assim de muitos argumentos científicos em áreas como biologia, física, geologia, astronomia, mas uma vez que somos criacionistas bíblicos, nós temos que também admitir que o fundamento para a nossa convicção, nossa cosmovisão criacionista é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Ao longo da história, Satanás tem feito de tudo para destruir esse livro, essa carta de amor de Deus, esse patrimônio, essa coleção de livros que nos abre o entendimento e a cortina da história, nos mostrando o que acontece nos bastidores do grande conflito. Então ele tentou durante muito tempo queimar a Bíblia, destruí-la, destruir aqueles que a traduziam, mas não conseguiu. Essa estratégia não funcionou. Ainda hoje é o livro mais vendido, traduzido e creio que estudado no mundo. Pessoas que foram perseguidoras da Bíblia, do cristianismo, como Voltaire, por exemplo, aí é uma história muito irônica, né? Porque a casa dele tornou-se um depósito de Bíblias depois da Revolução Francesa, né? Algumas ironias assim interessantes. Como Satanás não consegue destruir a Bíblia, o que ele tem feito então? Relativiza a Bíblia. E nós vemos hoje surgir, inclusive em nosso meio, lamentavelmente, pessoas, ideias como as de que a Bíblia não seria a palavra de Deus, mas apenas conteria a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que é uma narrativa condicionada culturalmente e que precisaria, portanto, ser atualizada, revista. Já ouviram esse tipo de coisa? Você pode até aceitar, quem sabe ali os evangelhos, Jesus como chave hermenêutica, mas o relato da criação, convenhamos, né? Um casal sem roupa, num jardim,
uma cobra falante, isso aí está muito mitológico. Dilúvio, impossível crer que um evento como esse tenha sido um fato. Torre de Babel, Sodoma e Gomorra e por aí vai. Esses eventos que são marcadores históricos, inclusive de que há um Deus que intervém, de que há um Deus que julga o pecado e um dia vai destruir essa mazela chamada pecado. Mas não, querem minimizar esses relatos, querem ter o direito e a audácia de selecionar aquilo que lhes convém. Essa é a atitude de muitos dos que no tempo de Ellen White já eram adeptos da chamada alta crítica. Amanhã, quem sabe, eu falo um pouco mais sobre isso. E os descendentes, herdeiros, filhotes da alta crítica, como algumas teologias aí que nem deveriam ser chamadas de teologias, mas talvez mais como ideologias, né? Que atentam contra a palavra de Deus. Se o inimigo tiver sucesso naquilo que ele não teve quando perseguiu, em relativizar a Bíblia, diminuir a inspiração, ensinar uma falsa hermenêutica, ele vai conseguir vencer de qualquer forma. Porque se você não crê que o relato da criação em Gênesis é literal, histórico, verdades fundamentais e basilares da Bíblia caem por terra também. Sabe aquela brincadeira de você empilhar pedras de dominó e aí você derruba a primeira, todas caem? É mais ou menos isso. Por exemplo, se Deus criou a vida por processos evolutivos, como ensinam os evolucionistas teístas, alguns tentam compatibilizar, Bíblia com darwinismo e criam uma ideia totalmente absurda. Evolução teísta é um híbrido que não explica nada, deturpa a palavra. Por quê? Pense bem, se Deus criou a primeira forma de vida como alguns querem, e essa forma de vida foi evoluindo com o tempo, aí surgem os répteis, peixes, anfíbios, répteis, até chegar aos mamíferos, e em algum momento aparece ali um Homo sapiens. Deus achou interessante aquele ser e coloca dentro dele uma alma. Dois erros aí, fundamentais. Primeiro, o da evolução, macroevolução, e da imortalidade da alma. Mas é o que muitos cristãos hoje defendem, a evolução teísta. Se foi assim, a morte já existia desde a criação, percebem? Porque antes de haver ser humano, já havia a morte de outros animais que supostamente seriam nossos ancestrais. Então Deus é o criador da vida e da morte. Isso cria uma confusão tremenda, na mente das pessoas. Na verdade, quem advoga a evolução teísta, se pensar bem, acaba migrando para o ateísmo mesmo, porque é um Deus cruel, um Deus que cria o processo cruel da seleção natural. Não pode ser o Deus que cuida dos passarinhos, que se preocupa com os menos favorecidos, que falou tantas vezes na Bíblia sobre os pobres, as viúvas, os órfãos. Como pode esse Deus ser o mesmo Deus que não se importa que os mais fracos, os menos aptos, não sobrevivam? Não dá, não combina, não tem como harmonizar isso. Então a morte passa a ser não o resultado do pecado, mas um elemento inerente à criação de um Deus confuso. Se o relato da queda registrado em Gênesis 3 é mitológico, Jesus veio à terra fazer o quê? Pagar a dívida de quê? Redimir-nos do quê? Ele veio justamente porque lá em Gênesis capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia, é dito que os nossos primeiros pais se afastaram de Deus, pecaram. E por isso, como diz Paulo, o salário do pecado é a morte. Cristo teve que vir e pagar essa dívida. Se Gênesis 3 é um mito, Jesus passa a ser apenas um revolucionário, como também querem alguns. Se Gênesis 3 é uma história apenas mítica, alegórica, Jesus foi apenas um profeta, talvez, não o redentor do mundo. Vocês percebem as implicações? Se a árvore da vida que aparece lá em Gênesis não é verdadeira, que árvore da vida é aquela que o Apocalipse menciona? Também mitológica? Se Deus não foi capaz de criar a vida aqui na terra em 6 dias literais de 24 horas, por que eu vou crer que Ele será capaz de, após um milênio, recriar este planeta? Se Deus precisou de processos longos de milhões e milhões de anos para esperar que até aparecesse aí um Homo sapiens sapiens,
Por que eu vou crer que ele pode recriar a Terra em tão pouco tempo? Há muitas implicações sérias no pensamento, evoteísta, da evolução teísta. Então, nós temos a alta crítica, nós temos a evolução teísta, nós temos as teologias identitárias. Há um leque de opções, de ideias, de teologias também variadas, que têm como quase que o mesmo objetivo. Talvez os que advogam nem saibam disso. Mas é solapar os fundamentos criacionistas que para nós adventistas são tão caros, são tão preciosos. Quando você estuda a história do movimento millerita, e este fim de semana é bom para isso, porque, repito, nós estamos aí passando pelo dia 22 e hoje 23 de outubro, 177 anos do desapontamento de 1844, nós vemos que Ellen White elogiou a hermenêutica millerita. Qual era? Miller, ele pega uma Bíblia e avança na leitura a partir do Gênesis até o Apocalipse, com o propósito de entender verso por verso. Essa é a hermenêutica que os adventistas abraçam, que leva a Bíblia a sério, que encara a Bíblia como palavra de Deus infalível. É só você pegar o seu Nisto Cremos da estante, ou da gaveta, e ler a crença fundamental número 1. Nós, adventistas, cremos que a palavra de Deus é a revelação inspirada dele, é a palavra de Deus, não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, e é inspirada e infalível, é a nossa crença. Se essa crença for, de alguma forma, derrubada, todo o edifício vai ruir, e não teremos uma base para fundamentar nossa fé criacionista. Louvado seja Deus, porque esta igreja é criacionista, porque temos uma entidade que há 50 anos defende o criacionismo aqui no Brasil, porque temos lá em Loma Linda uma entidade fundada nos anos 50, o Geoscience Research Institute. Dr. Marcos Natal é um representante do Geoscience aqui no Brasil. Louvado seja Deus, porque a nossa igreja leva a sério essa mensagem adventista, essa mensagem criacionista. Está no nosso DNA, está entranhado em nossa história, e nós precisamos manter isso vivo, precisamos continuar falando, porque, irmãos, são pouquíssimos hoje que defendem esse ponto de vista, sabem? A maioria tenta relativizar porque é mais fácil, porque vai evitar problemas, confrontações, ser taxado de fundamentalista injustamente, então é mais fácil ceder, mas não, isso não é para nós. Não vamos ceder. Nós cremos naquilo que Jesus também defendeu. Para Jesus, Adão e Eva foram factuais, históricos, personagens históricos. Lembra quando ele fala sobre o casamento? Ele diz: nunca lestes que Deus os criou homem e mulher e disse, crescei e multiplicai-vos, enfim. Jesus, ele se refere a Adão e Eva, ao defender o casamento heteromonogâmico, como personagens literais. Jesus se refere ao evento lá de Jonas sendo engolido por um peixe como um evento literal. Jesus compara a sua vinda com os dias que antecederam o dilúvio, portanto literal. Ele linka um evento literal, sua segunda vinda, com outro evento literal, o dilúvio. Para mim bastaria isso, porque para mim Jesus é o Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se Jesus, o Deus encarnado, disse que Adão e Eva são reais, se Jesus, o Deus encarnado, disse que o dilúvio é real, se Jesus, o Deus encarnado, me diz que o evento lá que teve que ver com Jonas foi real, eu vou aceitar que o biólogo diz, nesse sentido? Respeito os biólogos, respeito os físicos, respeito os cientistas, mas em termos de fé, de convicção que tem que ver com a origem, eu fico com o Criador, não pestanejo nessa questão. E naquilo que a ciência se harmoniza com o relato da Bíblia, abraçamos a boa ciência. Aliás, a boa ciência sempre está em harmonia com a palavra de Deus. Hipóteses, ideias, eventualmente discordam da Bíblia, mas você vai perceber que elas não estão de acordo com a Bíblia, com a realidade, Quando você pesquisa, vai a fundo, você percebe que há uma dissonância aí. Muito bem, feita essa introdução, eu quero ler com vocês aqui Lucas capítulo 24, versos 11 e 12. É interessante porque aqui o protagonista da história é um pescador, um homem simples, um homem sem educação formal, mas que teve a atitude de um verdadeiro cientista. Lucas 24,
11 e 12. O contexto é o seguinte: Jesus havia ressuscitado, apareceu primeiramente para algumas seguidoras dele, entre as quais Maria Madalena. Elas foram correndo contar para os discípulos e eles não acreditaram, achavam que era loucura, era um delírio delas. Só que, vamos ler aqui o que acontece com Pedro. Lucas 24, 11, é isso? 11 e 12? Diz assim o texto: mas para eles, para os discípulos, tais palavras das mulheres pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, eu gosto desse porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Geralmente, quando eu falo num congresso, ou quando eu sei que há ali céticos, agnósticos, ateus, céticos como eu fui no passado, eu digo assim: pelo menos haja como Pedro. Eu não acredito, mas eu quero ver de perto. Talvez esse fim de semana aqui eu vá falar pela internet, eventualmente, para alguém que não tem a mesma fé que nós, um ateu, um agnóstico. E parabéns se você estiver conosco, porque isso mostra realmente uma abertura de mente. Eu faço um desafio semelhante ao de Pedro. Eu já fiz isso para mim mesmo no passado. Eu não acredito, mas eu quero ver. Se Pedro tivesse ficado ali sentado em casa, se lamentando e dizendo: eu não posso acreditar nisso, é impossível, nós o vimos morrer, ser descido da cruz e sepultado na tumba de Arimateia, lá tem uma tropa romana guardando a tumba foi selada, é impossível. Ele teria perdido de ver com os próprios olhos ali, a maior notícia de todos os tempos: Jesus estava vivo. Mas não, ele não creu inicialmente. Só que diz aqui que, porém, ele se levantou e correu para o túmulo. O meu convite para você nesse fim de semana, aqui, e quem está assistindo, é que tenha uma atitude de Pedro nesse caso, que é de um verdadeiro cientista, alguém que tem honestidade intelectual. Benefício da dúvida. Será que pode ser verdade isso? Tem pessoas que nem param para considerar os argumentos criacionistas. Quando ouvem essa palavra, já cria uma barreira mental e não querem ouvir, não querem saber. Quando você fala dilúvio, é um problema. Alguns já se fecham e nem consideram as tremendas evidências que há desse evento. Então sejamos como Pedro, né? Vamos abrir nossa mente, vamos considerar as possibilidades. A Bíblia é um documento maravilhoso, só se fosse, mesmo que fosse apenas, como dizem alguns, um documento histórico e não palavra de Deus, já seria realmente um tremendo documento. Foi escrita aí no intervalo de 1.600 anos, mais ou menos, em 3 continentes, usados basicamente 3 idiomas, mas tem uma mensagem só, 66 livros, 40 autores, uma mensagem básica: Deus procurando salvar a humanidade. Só por essa análise aqui rápida da estrutura da Bíblia, nós já vemos que ela é um livro singular. Humanamente falando, seria impossível termos 40 autores, muitos dos quais nunca se conheceram, escrevendo sem se contradizer. Parece que alguém deu o roteiro, não é que parece, o Espírito Santo é que deu mesmo, né? É o autor por trás dos autores. O roteiro está lá, um fio condutor, estilos diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, mas há um fio condutor em toda a palavra de Deus. Isso é tremendo, né? Um livro que eu recomendo a vocês, li faz alguns anos já, de Peter Kraft, Sócrates e Jesus, é uma ficção bem interessante. O autor imagina que Sócrates, por algum motivo, teria ressuscitado, aparecido no século XX. E aí ele se matricula numa escola de teologia da Universidade de Harvard. Ele faz uma paródia com Harvard, né? E Sócrates, o filósofo da ficção, ele começa ali a assistir às aulas e de repente ele ouve falar tanto do Antigo Testamento, fica curioso, vai à biblioteca e toma a Bíblia emprestada e passa a noite estudando o Antigo Testamento. No dia seguinte ele chega na sala de aula e pergunta aos colegas: vocês já leram o Antigo Testamento? Os colegas acharam a pergunta estranha, porque são ditos cristãos, né? Uma cultura dita cristã, como a nossa. E olha, Sócrates, a gente conhece essas histórias aí, né? As historinhas da Bíblia,
Arca de Noé, essas historinhas aí. Aí ele, como assim historinhas? Todo mundo sabe que isso aí são mitos, são histórias, são contos hebreus, da tradição hebraica. Vocês leram com atenção? Pergunta Sócrates. Porque várias vezes eu vi os autores dizendo, esta é a palavra de Deus, palavra do Senhor. Afinal de contas, são mitos? São palavras humanas ou é a palavra de Deus? E você aceitaria como um autor confiável, alguém que dissesse, eu estou falando em nome de Deus? Fica meio estranho? Enfim, Sócrates vai para casa e na outra noite ele lê o Novo Testamento. Ele volta para a sala de aula no dia seguinte ainda mais abismado. E diz, vocês já leram o Novo Testamento? Os colegas, de novo essa pergunta? Claro que já, nós somos cristãos, Natal, Páscoa, essas coisas aí. Sabe, cristão nominal, né? Quem é Jesus para vocês? Ele foi um grande mestre, talvez um filósofo, um revolucionário, né? Sócrates, vocês não leram direito o Novo Testamento também. Porque várias vezes eu me deparei com Jesus dizendo coisas como, Pai, glorifica-me contigo, com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Ou então, Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. E eu já li o Antigo Testamento, esse eu sou, ego, eimi, no Novo Testamento, equivale ao aniru, do hebraico, do Antigo Testamento, é o mesmo Deus, o eu sou. Você não pode dizer que Jesus era apenas um sábio. Primeiro, porque um sábio nunca diria, eu sou Deus. Você acha que seria sábio alguém que dissesse isso? Algum profeta alguma vez disse, eu sou Deus? E ele foi tão claro que quando disse isso, quiseram apedrejá-lo, por blasfêmia. Sim, porque era blasfêmia. Se ele não fosse Deus, seria blasfêmia. Então, a Bíblia e Jesus são assim, ou você aceita pelo que ela e ele dizem que são, ou você os rejeita, como impostura, como uma inverdade, como uma loucura. Percebeu? Ou você aceita Jesus como Deus, porque ele disse que é, ou você o descarta como lunático, um impostor, um falso profeta. Pior, porque nunca o profeta disse algo como ele disse. Deu para perceber? Não tem meio termo. Ou você aceita os termos, ou você rejeita como loucura. Não dá para dizer que a Bíblia é um livro de autoajuda, ou que Jesus foi apenas um sábio, um filósofo. Não dá. Simplesmente não dá, porque ela afirma algo bem diferente e ele também afirmou coisas bem diferentes, ok? Entre os grandes nomes da humanidade, sábios, cientistas, aliás, os pais da ciência, os precursores da ciência, nós encontramos aí, para citar apenas um, o grande Isaac Newton, que diz assim no livro Estudos sobre Daniel e Apocalipse, a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos e bispos, presbíteros, é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Portanto, se você crê que a palavra de Deus é inspirada, que os profetas foram usados por Deus no processo de inspiração, você está em boa companhia de grandes cientistas, do passado e também do presente. Newton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal e tantos outros na história, que deixaram um tremendo legado para a humanidade. Eu posso dizer até que eram criacionistas, muitos deles, porque criam no relato da criação como está ali na Bíblia. Newton publicou mais até sobre teologia do que sobre matemática, ótica e física. Pena que poucas pessoas estudam seus escritos sobre teologia. O desejo dele era saber a data do juízo, olha que interessante. Quase que o movimento adventista é iniciado não por Guilherme Miller, mas por Newton. Acontece que Newton viveu em 1700 e alguma coisa, era antes do tempo do fim, não era para ele. Um dia ele vai descobrir, quando ressuscitar. Miller é que chegou à data correta, por estudar no tempo do fim as profecias de Daniel. Isso é impressionante, né? Vamos lá. Assim, aqui na nossa Universidade Andrews temos ali um manuscrito de Newton. Certa vez eu estive lá visitando a universidade, fomos até o cofre e o nosso guia falou, aqui temos um manuscrito. Eu pensei, o não é garantido, eu vou pedir para tirar uma foto. E foi uma emoção poder segurar, né, o manuscrito desse homem que realmente amava a palavra de Deus
e aplicou sua mente brilhante. Tanto quanto ele estudou a natureza, estudou também a palavra de Deus e viu a harmonia que há nesses dois livros, a Bíblia e a natureza. João 17:17, texto conhecido, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, que é o Criador, a Bíblia é a verdade. Eu fico com ele. A palavra de Deus é a verdade porque ela testifica daquele que é a verdade. Aquele que audaciosamente, ousadamente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até isso, um ser humano dizer seria um absurdo. Imagina um ser humano dizer: eu sou a verdade. Jesus disse. Então a palavra de Deus que testifica dele, que tem ele como centro, é a verdade. Eu quero falar com vocês agora rapidamente aqui sobre alguns pontos. No meu livro História da Vida tem um capítulo em que eu trato sobre esse assunto, que eu acho assim incrível. Eu vou tentar ser rápido aqui nesse ponto. Antecipações científicas na Bíblia. A Bíblia não é um livro científico, em termos, não é um livro, não é um compêndio de biologia, de astronomia, de geologia, mas quando ela trata de temas, ainda que tangencialmente, às vezes, científicos, ela acerta em cheio. Interessante, muito tempo antes de o ser humano chegar a essas conclusões. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, Jó 26:7, um texto escrito 1500 anos antes de Cristo por Moisés. Ali é dito que Deus suspende a terra sobre o nada. Hoje chamamos esse nada de vácuo sideral, nada. O mais curioso é que Moisés, o autor desse texto, ele estudou em que universidade, você lembra? Na UFE, Universidade Federal do Egito. E lá na Federal do Egito eles ensinavam que a terra não só era plana, como alguns hoje em dia estão querendo de novo trazer aí, se você tem dúvidas sobre esse assunto, leia um livro que a SCB lançou, Inventando a Terra Plana, de Jeffrey Burton Russell. Tremendo livro. Esse historiador ali, ele analisa a fundo essa ideia mirabolante que alguns estão trazendo de volta, depois de tanto tempo, de termos resolvido esse assunto. Mas no Egito antigo, eles achavam que a terra era plana e sustentada por elefantes, colunas e elefantes. Moisés, quando escreve a Bíblia, quando começa a escrever a Bíblia, não faz menção nenhuma a essas teorias que ele aprendeu na faculdade. Por quê? Porque Deus reensinou Moisés. Ensinou coisas novas e fez com que ele desaprendesse muita bobagem que ele tinha aprendido no Egito. Não é interessante? Ele tinha nave espacial, Moisés? Não. Tinha telescópio espacial? Claro que não. Como ele sabia disso então? Revelação divina. Muito tempo antes da primeira comprovação real. Quem que comprovou visualmente isso? Primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, em 69 foram os americanos, Não lembro agora quando é que o Gagarin foi para o espaço, deu uma volta em torno da Terra, na órbita, e disse: a Terra é azul, além de ver que ela estava flutuando no espaço, Demorou, para a constatação chegar, mas a Bíblia já trazia essa informação. Outra, 61, obrigado, Yuri Gagarin. Moisés, isso aqui já falei para vocês, vamos lá. Jó 28:25. Deus é quem regula o peso do vento, o peso do ar. Volta de novo para o Egito. Já tinham debochado de Moisés na escola porque ele falou que a terra, vamos brincar um pouquinho, Se Moisés falasse para os seus colegas que a terra estava flutuando no espaço, eles iam chamar o colega de doido, Agora vem Moisés de novo e diz: o ar tem peso. Mas claro que eles iam achá-lo de novo um maluco. Como assim tem peso, Parece que não tem peso nenhum. Até que em 1643, Torricelli inventou o barômetro. E aí foi provado experimentalmente que existe uma pressão atmosférica, o ar exerce um peso, uma pressão sobre nós aqui na Terra. Já estava na Bíblia há tanto tempo a sugestão dessa informação. Outra, lá em Levítico 13:46, até estamos num contexto parecido, de certa forma, de pandemia, doenças contagiosas. Ali encontramos prescrições que, se fossem colocadas em prática, por exemplo, no século XIV, quando a peste bubônica devastou as populações da Europa, milhões morreram.
Se colocasse em prática aquilo que a Bíblia ensina, muita gente teria sido salva. Por quê? O que diz a Bíblia? Basicamente, se houver uma pessoa com uma doença contagiosa, naquele tempo falavam lepra para muita coisa, né? Doenças de pele que podiam ser contagiosas. Isola essa pessoa do acampamento, deixa fora do arraial, a isso chamamos de quarentena, e depois o sacerdote vai examiná-la, se estiver curada, pode voltar ao convívio. Quarentena, o princípio está ali. Nesse tempo, na Europa, não se praticava isso. Aliás, nem se lavavam as mãos nos chamados hospitais. Os excrementos eram jogados para fora da casa, na rua, nas calçadas. E aí as moscas espalhavam as doenças. A Bíblia trazia coisas básicas, como por exemplo, quando você for fazer suas necessidades, leve junto uma pá, cave e enterre aquilo que você produziu, né? Coisas simples. Sanitarismo básico, que por muito tempo não foi praticado e muita gente morreu por conta disso. Já estava lá, na Bíblia, há um bom tempo. Essa eu acho fantástica, Gênesis 17, 11 e verso 22. Deus, ele estabelece com Abraão um pacto que iria caracterizar o seu povo, a circuncisão. E ele diz para Abraão o seguinte: Abraão, circuncide os meninos no 8º dia. Se Abraão não fosse um homem de fé, um amigo de Deus, que confiava em Deus, talvez ele pudesse questionar essa ordem. Senhor, por que esperar 8 dias? Quem sabe já nasceu, já faz isso, já está chorando mesmo, né? É um trauma só. Mas esperar 8 dias. Se Abraão perguntasse o porquê, haveria um problema aí. Deus teria que explicar para ele o inexplicável. Por quê? Só depois que a bioquímica se desenvolveu, é que se soube que entre o 2º e o 5º dias de vida, por exemplo, uma substância chamada protrombina está em níveis baixos na circulação sanguínea. E, pasmem, no 8º dia, a protrombina se eleva a 110%. Depois ela estabiliza em 100% para o resto da vida. Como pode uma coisa dessas, né? Pergunto, naquele tempo não havia anestesia, não havia os recursos médicos de hoje que contornam essas coisas. Era só uma faca afiada, talvez de pedra até. Qual o melhor dia da sua vida em que você poderia passar por uma cirurgia e ela seria mais bem sucedida do ponto de vista da coagulação do sangue? 8º dia. Incrivelmente 8º dia. Mas se Abraão perguntasse, Deus teria que dizer assim para ele: Abraão, é o seguinte, na circulação sanguínea, ele já começaria perguntando: circulação do quê? Eles nem sabiam que era sangue, mas circulação é uma descoberta posterior. Ok, Abraão, esquece a circulação. No sangue, você sabe que é sangue. No seu sangue, no sangue dos seres vivos, há uma substância chamada protrombina, que em reação com outras substâncias vai fazer parte de uma reação bioquímica em cascata, no fim da qual as plaquetas vão fechar a ferida e haverá um estancamento ali. Abraão, arregalado, ia dizer: proto o quê? Não tinha pré-requisitos para entender o assunto. Deus diz e ele creu. Qual é a nossa atitude hoje, queridos, quando Deus fala coisas que talvez a gente não compreenda muito bem? E é verdade que nesta vida acontecem coisas em nosso caminho, né, que nós não conseguimos explicar muito bem. Mas se nós confiamos em Deus de fato, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, nós faremos como Abraão. Tá bom, Senhor, se o Senhor está dizendo, eu vou fazer, eu vou me submeter, eu vou obedecer. Tá bom, Senhor, está escrito na palavra que o sábado é o dia de guarda verdadeiro, o memorial da criação, eu aceito pela fé, porque tu deixaste escrito em tua palavra. Tá bom, Senhor, se tu disseste que vai voltar, eu creio, tu vais voltar, porque Deus nunca mentiu. Sejamos como Abraão, creiamos quando há evidências, quando houver evidências, mas também creiamos quando as únicas evidências forem o que está escrito, porque isso já é uma evidência para nós, porque a palavra é confiável. Sejamos amigos de Deus, confiemos nele. Por que eu não posso comer isso? Por que eu não posso ir a tal lugar? Por que eu não posso fazer? Deus deixou essa orientação? Creia, é para o seu bem, acredite, seja como Abraão. Estilo de vida, no Antigo Egito a expectativa era de 40, 50 anos, mais ou menos a da Idade Média. Quando os hebreus saem do Egito, vão para o deserto e começam a
fazer exercício físico, beber água pura das rochas, né, que Deus dava, comer do maná com as propriedades nutricionais perfeitas, descansar na hora certa, porque Deus mandava ir acampar, e tinha o sábado também, tomava bastante sol, caminhava no deserto. Conhece esses remédios? Eu sou editor da Vida e Saúde, escrevo sobre eles quase todo mês. Os 8 remédios naturais. Sabe o que aconteceu? Tempos depois, Davi vai escrever no Salmo dizendo assim, que o tempo do meu povo, do teu povo, né, é de 70, 80 anos, e depois ainda vive mais, só que aquela canseira, né, da velhice. Mas olha, de 40, 50 para 70, 80. Moisés, com 120 anos, vai fazer alpinismo, lá no monte, com a vista perfeita, não usava óculos. 120 anos. O que aconteceu? Desaprendeu a medicina, aspas, para a medicina do Egito, e reaprendeu tudo. Medicina preventiva. No Egito era assim, se o faraó tivesse uma doença, chamava lá os magos, fazia uma poção, misturando ali sangue de morcego com dente de burro macerado ali, e dava essa poção para o faraó beber. Se não morresse, convenhamos, não morria mais com esse negócio. Então essa era a medicina do Egito. Lá, com os hebreus, era bem diferente. Era pureza, era limpeza, asepsia, remédios naturais preventivos, e a vida deles vai lá para cima, bem melhor, né? Então, creia, ainda funciona, claro, ainda somos humanos, nosso organismo é semelhante ao deles, não é? Então, se você aplicar esse remédio também vai funcionar com você, com certeza. O que mais? Disso eu já falei. A arqueologia, e aqui eu poderia ficar horas também nessa área tão apaixonante, mas não vou ficar, claro, nós temos amanhã ainda um pouco mais. Ela tem trazido tantas revelações que mostram que a palavra de Deus é historicamente confiável, né? Tanta coisa poderíamos falar aqui, né? Desde que Champollion traduziu a Pedra de Roseta, e isso aqui é um dado interessante, né? Porque esse jovem francês, usando ali o texto grego, ele conseguiu decifrar 2 formas de escrita egípcias que estavam perdidas. Desde muito tempo antes, as línguas do Egito não eram mais compreensíveis, né? Ninguém conseguia ler. Mas com isso ele decifrou, com esse achado, a Pedra de Roseta, encontrada no Egito pelas tropas de Napoleão. Quando eu leio sobre isso, eu vejo mais uma vez a sabedoria de Deus. Como assim? O que tem a ver com a Bíblia? Tudo. Moisés escreveu o Pentateuco em que idioma? Em que escrita? Hebraica. Uma língua de escravos, com poucas letras, tipo português, 20 e poucas letras. Uma língua simples, você consegue aprender em 6 meses se você se aplicar. Os rudimentos dela, pelo menos. Por que Moisés não usou a língua que ele mais conhecia? Qual era? A do Egito? Ele tinha sido um escriba. Para ser faraó tinha que passar pela escola dos escribas. Ele não usou o egípcio. Ele podia falar para Deus, Senhor, mas vamos usar a língua chique, né, do império. Vamos respeitar mais a Bíblia. Hebraico. Escreva na língua dos escravos. Pensa nessa pedra, nessa descoberta, e pense se a Bíblia tivesse sido escrita em qualquer língua lá do Egito. O que aconteceria? Permaneceria incompreensível até quase 1800. Isso, pensa no mundo sem a Bíblia até lá. Não haveria reforma protestante, o mundo estaria um lixo mais do que já está, porque a Bíblia ainda é um poder, né, de conservação neste mundo. Não dá para imaginar o que seria do mundo sem a Bíblia. Ela estaria desse jeito, mas como ela foi escrita em hebraico, uma língua morta e sempre conhecida, ela sempre foi compreendida. Pode ser traduzida para vários idiomas. Deus sempre sabe o que faz. Nós podemos não compreender às vezes as intenções de Deus, as suas ordens, mas Ele sempre sabe o que faz. Aprendamos isso. Manuscritos do Mar Morto, 1947, descobertos em Qumran, nas encostas ali do Mar Morto, né? Cântaros contendo vários pergaminhos, documentos, entre os quais porções da Bíblia, algumas inteiras, como Isaías. Tá, mas manuscritos se acham aos montes, por aí tem milhares de manuscritos. Acontece que
A versão bíblica mais antiga até essa descoberta datava de 900 anos depois de Cristo. Vá acompanhando. 900 anos depois de Cristo, era o manuscrito mais antigo. Portanto, ele tinha passado por muitas cópias, né? Ao longo de quase 1000 anos. Cópias de cópias e cópias e cópias. O que alguns podiam falar é o seguinte: ok, eu até acredito então, com base no que você falou aqui, que a Bíblia, o manuscrito, ou os autógrafos, né, os originais, até podem ser a palavra de Deus, mas as cópias, quem garante que ao longo dos séculos não foram adulteradas, modificadas, erros intencionais ou sem querer? Realmente era difícil responder a essa pergunta, a esse desafio. Talvez a resposta fosse apenas a de que, se Deus é o Senhor da Bíblia, Ele preservou o texto. Mas é uma resposta de fé, convenhamos. Até que em 47 foram descobertos esses manuscritos, e com a datação se percebeu que eles eram de até 250 anos antes de Cristo. Percebeu a diferença? A Bíblia mais antiga até então, 900 depois de Cristo, o manuscrito. Agora descobriram, nesse tempo aí, né, um manuscrito que era mais de 1000 anos mais antigo do que a versão que nós tínhamos naquela época. Se você soubesse ler hebraico e grego, talvez alguns aqui, hebraico e aramaico, talvez alguns aqui até saibam, o que você faria então, diante dessa descoberta? Vou comparar. E aí o que aconteceu? Os céticos, os ateus pensaram, agora o bicho vai pegar, vão provar que está cheio de erros na Bíblia. E os judeus, católicos, protestantes do outro lado pensando, agora vai vir a prova material de que a Bíblia é confiável, que sua mensagem foi preservada. Adivinhe, depois de anos de pesquisas, hoje estão todos disponíveis na internet, os manuscritos do Mar Morto. Depois de anos de pesquisas por especialistas, o que se comprovou? A mensagem da palavra de Deus foi milagrosamente preservada, mesmo com tantas cópias e cópias e cópias. Amém? E sabe o que é mais emocionante? Se esses manuscritos eram de 250 anos antes de Cristo até, isso significa que era a versão corrente no tempo de Jesus. E Jesus, sendo o Deus encarnado, foi à sinagoga e leu a Bíblia. E várias vezes ele disse assim, nunca lestes as Escrituras, ou errais não conhecendo as Escrituras. A que Escrituras ele se referia? Essas. E se ele autorizou esse texto, e o nosso está de acordo com esse texto, eu posso ter certeza de que toda vez que eu abro a palavra de Deus, toda vez que eu trago para a igreja a palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia que Jesus também leu. Claro, em português. Mas o texto original é o mesmo. Não é bom saber disso? Que esse livro foi preservado ao longo dos séculos e hoje a mensagem dele chega até nós aqui no século 21. Deus é Deus. Deus é incrível. Deus é maravilhoso. Avancemos. Por algum tempo se dizia que as pragas do Egito, por exemplo, eram também fake news. Naquele tempo nem se usava isso, mas enfim. Que era uma lenda, uma história inventada por hebreus. Porque só estava na Bíblia o relato das pragas. Até que encontraram um papiro de um sacerdote egípcio chamado Ipúver, que faz uma oração ao deus egípcio Horus, e ele reclama a esse deus, dizendo, Horus, eu estou aqui parafraseando, olhe para nós, o gado morre no pasto, estamos cheios de feridas, e o rio se tornou sangue. Onde você lê isso? Lá em Êxodo, exatamente. E aí mais uma vez os críticos tiveram que silenciar. Um relato extra-bíblico trazendo as pragas do Egito. Olha, se eu ficasse aqui, daria para ficar aqui a noite inteira, trazendo as várias descobertas arqueológicas, evidências de Sodoma e Gomorra. Eu entrevistei o Dr. Paulo Bork antes dele falecer, para o meu livro Porque Creio. Ele escavou lá, onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e encontrou evidências de uma destruição vasta ali, por fogo e enxofre. Há evidências. Ele esteve lá, ele pesquisou lá. Não tenho como entrar em detalhes aqui, mas é incrível, né? Como essas coisas são realmente factuais. Pesquisadores dizem ter descoberto o palácio do rei Davi em Israel. Céticos diziam que Davi, se existiu, teria sido apenas um líder de uma gangue. Nunca tinha sido rei. O palácio foi descoberto. O que mais? Arqueólogos alemães encontraram um palácio da rainha de Sabá, na Etiópia. Aquela rainha que visitou Salomão existiu de fato. O palácio foi descoberto na Etiópia. O que mais? Israelenses descobrem camarote do rei Herodes.
palco da crucifixão, condenação de Jesus. Arqueólogos acham caixão de família que julgou Jesus Cristo. Todo o cenário vem sendo remontado, provado histórico e factual. Por que duvidar da teologia, então, que é sustentada nessas páginas? Se a história é real, se o Jesus histórico é real. Eu quero deixar aqui uma indicação de tarefa de casa para vocês. Lá no meu blog criacionismo.com.br tem um botãozinho lá em cima, ó, arqueologia. E ali eu tenho publicado ao longo dos anos, 20, 15 anos já, vários achados arqueológicos, notícias a respeito disso. Se você precisar de notícias que tem que ver com achados arqueológicos, está aí. Várias delas selecionadas para vocês, tá? O trabalho já foi feito. E eu termino com a evidência que eu creio... Bom, essa aqui também, não preciso nem dedicar tempo a isso. Vocês conhecem muito bem como adventistas as profecias cumpridas à risca e que mostram que a palavra de Deus, sim, é inspirada pelo Espírito Santo. Mas eu termino então com aquela que possivelmente seja a maior evidência de todas. Ainda que eu deixasse todas as que eu falei até aqui de lado e ficasse com essa, eu creio que é a mais forte. Leve caixas de o livro O Capital ou A Origem das Espécies de Darwin lá para um presídio. O que vai acontecer? No máximo, alguns presidiários vão virar darwinistas ou marxistas. E só. Mas faça como muitos têm feito. Leve Bíblias para as prisões. O que começa a acontecer lá? Mudança de vida. Conversões. E eu quero contar uma aqui para encerrar então o nosso culto, de um homem chamado João Trindade. Não sei se vocês conhecem. A história dele até circulou bastante por aí. João Trindade, assim como eu, catarinense, começou a roubar quando era novo ainda, adolescente, jovenzinho. Depois ele se mudou para o Paraná, começou a furtar em Curitiba, traficar também, era preso, fugia das cadeias, até que depois de algum tempo foi enviado para o Carandiru. Lembram? Famosa prisão de segurança máxima que havia lá em São Paulo. Carandiru. E no dia do famoso massacre do Carandiru, quando 300 presos foram mortos, pelas tropas de choque, numa rebelião, ele estava lá. A mãe dele era cristã e sempre pediu para ele considerar, pensar em Deus, voltar, se converter. Ele não dava importância para isso. Mas naquele dia, quando os policiais entraram lá e foram baleando, ele se escondeu debaixo de uma máquina e disse para Deus numa oração desajeitada: Senhor Deus, se tu existes de verdade, me tira dessa. E se eu for salvo da morte, eu prometo que eu vou mudar de vida. E ele foi poupado. Sobreviveu àquele massacre. E cumpriu a palavra. Pouco tempo depois, uma senhora adventista foi visitar o presídio, começou a dar estudos bíblicos para algumas pessoas, entre elas o João Trindade. Ele foi participando daqueles estudos, foi mudando a vida, o coração dele. Prova de que ela acreditou na conversão dele, ela permitiu que a filha dela casasse com ele, mesmo preso ainda. Você, pai, faria isso? Ela acreditou na conversão dele. Por um milagre, um juiz cancelou, eu não sei como é que é a expressão jurídica, mas enfim, ele foi libertado da prisão. Sabe, um dia, em 2016, eu tive que passar por uma cirurgia delicada lá no Hospital Adventista de São Paulo. Foi pouco antes de eu escrever aquele livro missionário de 2018, O Poder da Esperança. Depois eu entendi por que Deus me permitiu passar por aquilo. Tem vários motivos, e um deles é a empatia também, porque eu ia escrever para pessoas que estavam no hospital. Eu nunca tinha sido internado por uma cirurgia mais grave assim. E ali, sentindo dor, sentindo um pouco de receio, eu pude entender também pessoas que passam por isso. E eu transmiti isso no livro depois. Eu agradeci a Deus. No momento não, porque estava doendo muito, mas depois que passou, eu disse: Deus é bom todo o tempo. E eu louvo a Deus por isso que eu passei. Eu estava lá para entrar na sala de cirurgia. Sentou do meu lado um senhor, que eu nunca tinha visto, e falou assim: eu vim aqui para cobrar direitos autorais. Pensei, isso é hora para falar disso? Como assim, amigo? Você anda contando a minha história por aí e nunca me pagou direitos autorais. Quem é você? Eu sou o João Trindade. Não acredito. Primeira vez que eu tinha encontrado ele pessoalmente, mas eu já contava a história dele em vários lugares. Aí o João me disse assim: você está com medo da cirurgia? Assim, olha, eu estou um pouco receoso, normal.
vai dar tudo certo, confie em Deus. Ele fez uma oração comigo, me deu um abraço e eu fui tranquilo para a sala de cirurgia. Depois eu escrevi um artigo na Vida e Saúde com o título O Bandido que Virou Anjo e Cuidou de Mim. Não dá para acreditar que aquele homem bondoso, o enfermeiro, ele fez enfermagem, se formou e foi trabalhar no Hospital Adventista de São Paulo. Ele é um dos mais queridos enfermeiros, ele ora com todo mundo, ele vai nos quartos, faz oração, ele tem esse carinho aí. Como é possível um homem que foi preso no Carandiru, um bandido perigoso, temido, tornar-se alguém tão amoroso, pai de família, salvando vidas como enfermeiro? Não tem outra explicação senão a palavra e o poder de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Esse poder está à sua disposição. A Bíblia não é apenas um livro cheio de histórias, de conceitos e teologia. Ela é muito mais que isso. Ela é a palavra do Deus Criador. O mesmo poder que disse, haja luz e houve luz. O mesmo poder que trouxe o universo à existência. É o poder que pode mudar a sua vida, o seu coração, seus pensamentos, sua realidade e trazer esperança para você. Confie em Deus. Eu amo essa mensagem criacionista porque ela me aponta para um Deus Todo-Poderoso, em quem eu posso confiar, mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando eu tenho que enfrentar uma cirurgia, uma perda, ou a morte do meu pai. Faz 1 ano exatamente que ele faleceu, mas eu sei que ele está lá guardado, e o Deus Criador tem poder para trazê-lo de volta em breve. Como é bom descansar nos braços de um Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem criacionista. É isso que o sábado da criação nos traz, essa certeza, essa convicção. Que Deus nos abençoe e que possamos descansar nos braços poderosos do nosso Criador. Amém.